Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Aposto que vocês estão morrendo de saudade, assim como eu também. Estou aqui em Barcelona, na casa do meu irmão. Eu mereci essas férias, mas já estou de volta. E eu assisti os jogos do São Paulo aqui na madrugada, com fuso horário de 5 horas de diferença. Eu assisti a goleada na Chapecoense. Que jogo! E assisti o jogo contra o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho desses jogos, da mudança do São Paulo, da evolução do São Paulo. A gente vai debater um pouquinho disso. Vamos falar também do Hudson, que pediu para não jogar mais na lateral. Só que eu vou explicar o real contexto disso, porque a imprensa tá assim, ó. A imprensa joga o técnico contra o jogador e a torcida contra o técnico. É uma loucura. Então eu vou falar do real contexto do pedido do Hudson, o que isso significa. Então, já que vamos falar de lateral, vamos falar do Martins Cáceres, o uruguaio, que São Paulo entrou em contato. Já deu não, na unidade de característica que o São Paulo procura para esse lateral. Vou explicar isso mais pra frente no vídeo. Vamos falar do Pato também, porque existe uma guerra aí, existe uma vontade da imprensa de colocar que o Pato não tá dando certo no São Paulo, e ainda é cedo de falar disso. Eu vou explicar o porquê, com fatos de como isso está acontecendo, essa perseguição. Vou falar da renovação do Antony, eu vou dar detalhes do que tem no contrato do Antony, do quanto isso pode ser bom a longo prazo, tanto pro Antony quanto pro São Paulo e para nós torcedores. Eu vou falar do William Farias, que tem proposta. Eu vou falar um pouquinho do Jusilei e do Raí com o Alexandre Pássaro, que estão aqui na Europa, estão aqui pertinho de mim, estão na Inglaterra. Estão vendo a venda do Militão para o Real Madrid. E estão vendo também alguns jogadores que podem ser vendidos do próprio elenco. Antes, vocês sabem como que eu tô assistindo os jogos do São Paulo aqui direto de Barcelona. Sim, pela Network BG, pela IPTV da Network BG. Valeu, Network BG, planos a partir de R$29,90. Então, tudo que eu quero saber do Brasil, tudo que eu quero saber do São Paulo, tá aqui embaixo o link do que eu uso aqui em Barcelona, e meu irmão também. Mandala Turismo, gente. Tem viagem para Capitólio, tem viagem para São Roque, Hopi Hari, eu vou para Hopi Hari, Campos do Jordão, Arraial do Cabo, nesse frio que tá fazendo aí, nesse inverno, Arraial, uma prainha, hein, para fugir desse frio. Paraty, a agenda vai estar aqui embaixo, assim como o contato da Flavinha. E por fim, Farelos Jurídicos, novo parceiro do canal. Para você que precisa de correspondente jurídico, você precisa de audiência, você que tá com problema, sei lá, pensão pro filho, separando da mulher, precisa, eu acho que estão me roubando nessa conta aqui da Claro, da Vivo, tá precisando de correspondente jurídico, Farelo Jurídico aqui embaixo, vai ter toda na descrição, toda uma explicação dos serviços que eles prestam e os valores. Fechou? Agora vamos falar das notícias. O Antony finalmente renovou com o São Paulo, renovou até 2024. A gente que tava lá, nossa, a molecada da base tem que se aproveitar, a molecada da base tem que ficar. Esse ano a gente não pode reclamar disso, né? Olha, ó, Toró arrasando, primeiro gol no Morumbi, parabéns pro Toró. O Antony sendo importante. Lembrando que o Antony já tem 23 jogos no profissional e 3 gols. E desses gols, um foi na final contra o Corinthians, na final do Paulista. Então, gols importantes, partidas importantes, sempre convenceu bastante o Antony, né? E mesmo quando ele não estava no profissional, ele também fez gols importantes lá na base, por isso que conseguiu ficar. E aí agora ele renovou porque havia uma preocupação do São Paulo e de nós torcedores em relação ao contrato do Antony. A gente já tinha uma alteração contratual em relação à multa dele. Era 50 milhões de euros para times de fora e 50 milhões de reais para times de dentro. Só que a multa para times de dentro do país, times do Brasil, tipo Corinthians, está diretamente ligada ao salário. E o Antony ainda recebia muito pouco, sem falar em valores exatos. Mas eu quero só dar, por exemplo, um parênteses para vocês entenderem o contexto. O Militão, ano passado, quando ele era super importante já para o São Paulo, ele ganhava 12 mil de salário. Então o Antony estava nessa realidade aí, de ser super importante para o time e estar ganhando super abaixo em relação aos outros jogadores em pleno futebol moderno, que a gente tem um futebol super valorizado, né? Então agora ele teve um aumento de 5 vezes mais em cima do salário dele, ou seja, a multa dele para times de dentro do país também ficou 5 vezes maior. E existem metas, existem cláusulas de metas que ele tem que bater nesses anos de contrato. Se ele bater, ele pode chegar a ganhar até 14 vezes mais do que o que ele já ganha.
comparando antes dos 5 vezes mais, né? Aquele que é o start. Então essas metas estão diretamente ligadas não só a números de jogos, e a números de jogos você tem que entender num contexto de que ele tem que batalhar por titularidade, ele tem que batalhar, ser o melhor na posição dele, ele tem que convencer o Cuca, então ele tem aí uma meta de quantidade de jogos, a gente não tem o número específico desses jogos, e aí ele tem uma meta de gols, uma meta de campeonatos e títulos que ele tem que bater. Se ele bater todas as metas, eu torço pra que você bata, viu? Eu torço muito que você tenha esse aumento salarial, e aí ele pode ganhar até 14 vezes mais do que o que ele já ganha. Lembrando que ele tinha propostas de times de fora, no valor de até 20 milhões, para ir para fora do país. E ele revelou que foi uma decisão difícil. Ele teve que falar com a família dele, o empresário, obviamente a gente conhece como é empresário. Isso ele não falou, mas a gente sabe como que é esse meio. O empresário falando, então, vai ganhar em euro, né? Vai ganhar, imagine, do nada. Você que tá aí na tua casa, do nada, 20 milhões de luva e você vai ganhar aí um salário por 4 anos de 100 mil euros. E eu duvido que seja 100 mil euros, eu tenho certeza que ele ia ganhar muito mais. Então assim, não importa o padrão de vida que você tem, do nada chega uma proposta dessa, você balança. Por mais amor que você tenha, você balança. E aí o Antony se reuniu com a família dele e falou, olha, esse time me criou, esse time me fez ser o que eu sou. Eu tenho poucos jogos no profissional desse time e eu quero ficar, tudo bem? E a família apoiou ele falou que foi uma difícil conversa, uma difícil decisão, mas que ele decidiu ficar pelo São Paulo e por ele. Então, Antony, obrigada por ter ficado. De verdade, que seja uma linda carreira, que seja um lindo ano, que não seja só um ano não, que você fique aqui uns 2 ou 3 anos ganhando muitos títulos e batendo todas essas metas que tem no contrato, que quando você seja vendido, seja maior do que o Lucas Moura, seja a maior venda da história do futebol, de tão grande que você vai se tornar. É o que a gente torce aqui. Do Hudson, que teve uma conversa aberta com o Cuca, falou pro Cuca, olha, eu não quero mais ser utilizado como lateral direito. Como assim? Você não vai ser mais lateral direito? A gente não tem lateral direito? Como é que vai? Não quero mais ser utilizado como lateral direito. Não quer ser fixado na lateral direita. Isso é o que a imprensa não está explicando pra vocês. Eu venho aqui pra explicar esse contexto. De jogadores, é um time, ao contrário do ano passado, ao contrário dos últimos anos, a gente tinha um elenco que machucava um, ferrou, o que vai fazer? Não tem ninguém pra repor, não tem reposição. Agora não, a gente tem vários jogadores. E o Hudson é volante. Então o Hudson entende que ele, como sendo um volante de origem, volante de real função, ele precisa estar na briga, na volância. Se o jogador não abre o jogo e fala, olha, eu tô aqui pra quebrar o galho, que foi o que ele falou, quando precisar eu tô aqui, eu posso atuar na lateral, como aconteceu nas finais do Paulista, considerando nas finais do Paulista, ele foi importante. Ele falou, eu tô aqui, mas eu não quero ser fixo, eu não sou lateral. E nada mais justo, esse cara é volante. Então tem o Igor Vinícius, e em jogos mais importantes, vamos supor, num clássico, o Cuca pode utilizar e contar com o Hudson sim, só que ele quer focar na briga por posição, na volância. E dentro do São Paulo estar naquela briga no meio campo, que é o que ele é bom. Não adianta ele ficar treinando todo santo dia como lateral, se ele quer lutar por posição no meio campo, que é onde é a origem. É importante ter esse contexto, não foi que o Hudson virou as costas e falou, não sou mais lateral, não conte mais comigo. Não, existe realmente, hoje é uma real briga no São Paulo, existem muitos jogadores brigando por posição, então é importante para ele fazer parte. Daí o Cuca, como não só é esperto, um homem inteligente, mas como ele conhece o São Paulo, utilizou as palavras do Hudson para pressionar a diretoria e falar, olha, eu preciso de um lateral para fechar o elenco. É só isso que falta para fechar o elenco do São Paulo, um lateral. O resto já tá tudo fechadinho. Eu vou falar um pouquinho desse Martins Cáceres, que é o uruguaio que o São Paulo fez proposta. Ele tá na Lazio hoje em dia. Ele falou, não, eu quero continuar atuando aqui na Europa por enquanto. Obrigada pela proposta, mas eu vou seguir na Europa. Por que eu estou citando isso se já foi negado? Porque ele é um lateral que atua também como zagueiro. Lembrou de alguém? Características de Militão. É um zagueiro que consegue ir pro ataque, que auxilia, não vai errar passe, não vai errar cruzamento, mas que é muito mais importante na recomposição, que é muito mais importante na defesa. E aí eu vou abrir um parênteses muito grande para falar agora de Militão, que é o que o Cuca busca. Ele busca essa característica para a lateral direita do São Paulo. Ele busca alguém que feche, que ajude a fechar lá atrás.
Eu tava conversando ontem aqui com meu irmão sobre o Sidão, sobre a crise do ano passado. Eu falei, olha, a gente tem uma ótima dupla de zaga. A gente tinha o Reinaldo jogando muito bem ano passado e a gente tinha o Militão. Então nada passava, o Sidão não tinha problema, ele não tinha trabalho. Então é isso que o Cuca quer repetir esse ano. Alguém veloz, porque é a característica do Cuca, é um time veloz, dá pra perceber. Mas que seja muito importante não só pro ataque. Porque lá ele quer o arroz com feijão, ele quer que o cara não erre. E ele vai treinar o time, já tá muito melhor treinado agora o time depois da pausa, pelo menos na minha opinião. Dá pra perceber que o time tá melhor treinado. Mas ele quer que tenha características de defesa. Pato. Existe de fato algo que a imprensa quer colocar entre o Cuca e o Pato. Eu não sei se tem a ver com o Palmeiras, tá? Porque se o Pato tivesse sido pro Palmeiras, será que era essa perseguição toda? Será que, ai, nossa, o Pato não deu certo? 3 jogos. Primeiro jogo dele, ele levou uma lá contra o Flamengo, ele levou uma que ficou com colar cervical, ninguém falou nada, não pôde jogar por 2 jogos. Terrível, fez o que fez para poder voltar. São Paulo nessa draga, e aí agora ele volta. Em 2 jogos ele já não serve o suficiente. Então assim, cuidado com o que a gente lê. O que eu quero fazer, se você já tá aí na sua casa falando, não, mas o Pato realmente não tá rendendo, porque o Pato isso, você acha que já tá na hora de você ter algum tipo de feedback de qualquer jogador agora, eu vou te dizer que você tá errado. E vou te lançar uma pergunta de volta. Com tantos jogadores no São Paulo, com um elenco tão numeroso, existe titular, tirando o goleiro, tirando o Volpi, existe titular absoluto no São Paulo? É como um Palmeiras ou um Flamengo, existe um titular absoluto. Não é certo que cada jogo é um jogo, cada tática é uma tática, cada situação é uma situação. Cada momento de jogador é um momento, que todos devem ao mesmo tempo brigar por titularidade. Então eu devo já falar, pera, no finalzinho do primeiro tempo eu concordo que o Pato errou alguns passes a mais. Mas que no segundo tempo, total na minha visão, o Cuca fez 2 substituições, que mudou tudo, colocando o Everton e o Toró. Ele queria um time mais aberto, porque ele entendeu que pelo meio ele não conseguia. Porém, na intertemporada, ele treinou o time pelo meio. Então tá errado, se o Pato treinou durante 25 dias a entrar pelo meio, e naquele jogo, naquela situação não dava certo, e o Cuca resolve abrir, não é mais mérito do Cuca, que tem agora um time que entende a proposta de jogo, entende o que ele treinou nesses 25 dias, e ele teve o mérito de enxergar a situação de que era para trocar de jogada, de trocar o estilo tático do jogo, não é mais mérito do Cuca do que erro do Pato. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder falar do Pato. Daí eu peguei aqui, eu vou ler, tá no meu notebook, mas como eu tô com o tripé da câmera eu não vou conseguir mostrar. E daí eu peguei algumas notícias que estão no SPFC.net, eu vou colocar aí embaixo na descrição para vocês poderem entrar, de títulos, por exemplo, do torcedores.com, que fez uma enquete perguntando, logo depois do jogo contra o Chapecoense, ele fez uma enquete falando, será que o Pato tem que ser barrado no São Paulo? Oi! Gente! Barrado! Michel Bastos não foi barrado, Ganso não... Cueva não foi barrado, mas vou barrar o Pato, gente. Falta noção demais na imprensa em relação ao São Paulo. Como o Pato e Cuca tentam se adequar um ao outro. Notícia do Lance. Estadão, Pato embola o ataque e vê concorrentes em alta. Então assim, é importante entender que existe sim uma concorrência, mas que essa concorrência é amigável, é boa para o São Paulo, ela é saudável. Todos vão tentar o tempo inteiro ser melhor. E é isso que o Cuca faz. Esse é o grande ponto alto do Cuca agora, da intertemporada pra cá. Se eu pudesse ressaltar a visão do Cuca, o quão profissional ele é. Em umas entrevistas recentemente ele falou sobre o Antônio, ele falou sobre o Everton, ele falou sobre o Pato, ele falou sobre o Toró. Ele falou exatamente isso sobre o Pato, falou, olha, o Pato ele joga mais pelo meio, ele é uma outra proposta de jogo, quando eu quero mais intensidade e velocidade eu acho que tem que chegar mais à frente, aí eu coloco o Toró. Falou que o Everton, quando veio do Flamengo, tanto no Flamengo quanto no ano passado no São Paulo, ele teve os melhores momentos da carreira, é um jogador que sabe dar essa velocidade, sabe acompanhar a molecada da base, mas que vai ter que lutar por titularidade. Então olha isso, vai ter que lutar por titularidade. Não importa quão bom ele seja ou quão importante ele seja, ele tem que lutar porque ele tem que se manter em alto nível. Todos, ninguém vai ficar aqui por nome.
se o Tietê começar a ir mal, tenho certeza que ele vai tirar o Tietê, né? Porque o Tietê é o homem do Cuca. Não, o Tietê tem que estar bem, está bem. E aí, volto lá no Hudson. É por isso que o Hudson falou, eu não sou o lateral. Eu quero participar dessa briga porque ela de fato agora existe com o Cuca. Finalizando, falando agora do William Farias, que está recebendo proposta. Não foi divulgado quais times fizeram proposta pelo William Farias. Lembrando que ele veio de graça do Vitória, ele estava tendo alguns problemas lá, demorou para sair, aí ele acabou vindo de graça. Então joga desde a final contra o Corinthians. Na minha opinião, é um jogador experiente, é um jogador que dá para ser bem aproveitado, mas é um jogador fora de perfil agora. Se ele for vendido, uma pessoa que pode acabar voltando para os planos do elenco é o Jusilei. E aí depois, se vocês quiserem, eu vou deixar pra vocês essas perguntas. Eu faço um vídeo só falando de William Farias e Jusilei, que eu tenho uma opinião um pouquinho contrária de vocês. Finalizando agora, o último assunto mesmo. Raí e Pássaro estão aqui na Inglaterra, estão aqui na Europa. Vem da venda do Militão, que faz... São Paulo precisa desse dinheiro, né? A situação financeira tá terrível, a política também. E também estão vendo venda de jogadores como Arboleda, que eu vou torcer pra dar errado. Vou torcer pra dar errado. Ai, Laila, mas eu queria o Miranda de André. Não, eu não quero que o Arboleda seja vencido. Hashtag pronto, falei. E é isso. Galera, tem muito assunto pra falar. Espero que vocês tenham gostado do Igor me substituindo no último mês. Tô de volta, tô aqui na casa do meu irmão, mas agora tô de volta. Manda aí nos comentários o que vocês querem que eu fale. Tem muito assunto, muita notícia pra pôr em dia, porque na última semana a gente acabou não gravando, mas manda aí embaixo. Grande beijo pra todos vocês, imensas saudades.